como é que foi? Seu pai teve uma doença e era uma doença complicada, né? Como é que foi que a sua família lidou com isso tudo? Qual que era a doença que ele tinha? Então, meu pai ele teve hidrocefalia, que acumula um líquido na cabeça. E em, ao mesmo tempo que ele teve isso aí, ele também tinha outra doença que eu sempre esqueço o nome. Deve ser uma doença complicadíssima, né? Não é complicado, é comum, mas só que O nome. o nome eu acabo esquecendo. Daqui a pouco eu lembro, eu acho. E essas coisas complicavam bastante. O remédio de uma doença atrapalhava a outra. Nossa. Então, perdão. Então isso aí foi uma coisa que foi acabando bastante com a saúde dele. Ele precisou fazer uma cirurgia na cabeça. Os médicos falaram que fazendo a cirurgia e colocando uma válvula para drenar esse líquido que tinha, que se acumulava na cabeça, ele ia ter menos tempo de vida. Só que a expectativa é que tivesse um tempo de vida com mais qualidade. Ah, e ao mesmo tempo, se não fizesse isso, o problema também ia matar ele, porque o líquido ia acumulando na cabeça e ia matando o cérebro também, né? Ia comprimindo o cérebro e tal. Então, de todo jeito, tinha que fazer isso. E aí, graças a Deus, ele fez a cirurgia, passou bem por isso. Mas aí, o cérebro dele já tinha morrido, uma parte do cérebro. Então, ele, na mesma hora que ele estava conseguindo conversar muito bem, já a mente dele já cortava, dava uma falha ali. E naquele período que estava aquela falha, ele não via nada que estava acontecendo. Isso acontecia algumas vezes por dia, em períodos de alguns segundos, 3, 4 segundos, assim. Às vezes estava conversando com ele e do nada ele parava e ficava olhando para o nada. E naquele momento ele não conseguia ver nada, não dava para ver nada. Que isso. E foi um momento assim bastante complicado. Quem cuidou dele foi a minha mãe. Meu pai era assim bastante complicado de cuidar dele, porque ele fazia muita pirraça com a minha mãe e tudo mais. E mesmo assim, minha mãe cuidou bastante dele e tal. E eu acho que até por causa da doença. Na mesma hora que meu pai elogiava minha mãe e reconhecia o cuidado dela, ele já virava e já ficava bravo com ela e falava que ela não era tão bacana assim e tal. Então, assim, questões de doença, né, Aham. cara? A doença acaba com a saúde da pessoa. No caso do meu pai, a doença judiou muito da mente dele também. Então, na mesma hora que ele estava legal, às vezes já não estava. Se ele tomava os remédios, a mente dele melhorava muito. Se ele, mas ele não andava. E essa doença não Ele tinha cura? Ou era só era manter? tinha tratamento, não tinha cura, era uma doença mental. Então, com o tratamento, ele já tinha tido problemas antes, mas tratou, se cuidou, ficou bom, ficou bacana, teve uma vida normal, mas depois, no final da vida, voltou e atrapalhou ele novamente. Talvez até por causa desses outros problemas. Então, imaginava coisas, se ele ficava sem os remédios, imaginava as coisas, achava que tinha alguma coisa, que tinha alguém, mesmo não tendo nada e tal. O pessoal que deve estar assistindo vai falar, não, é tal doença, mas eu não estou lembrando. E como que vocês descobriram que ele tinha isso? Ele teve que idade? Meu pai tinha 60 e poucos anos, não lembro exatamente. E ele, a saúde em si toda foi se agravando por causa disso, né? Porque a hidrocefalia foi matando o cérebro dele, né? Então, à medida que foi matando o cérebro, o corpo todo também foi se debilitando. E isso aí exigiu cuidados, né? À medida que foi cuidando de uma coisa, foi chegando em outra, até descobrir certinho o que era que tinha e ir para o tratamento.